Olá, sejam bem-vindos à 14ª parte do amor entre Shiva e Parvati. Antes de assistir à 14ª parte, assista a live que fizemos há poucos dias aqui no canal Histórias da Índia. Foi a nossa primeira live no canal Histórias da Índia, em que expliquei outros pontos importantes da mitologia que não se divorcia da cosmologia, da psicologia, da filosofia e de outros ramos do saber humano. Assista para que você possa compreender de fato a mitologia indiana. Parvati procura o seu Senhor. Ele se rejubila em ter-me como sua companheira para toda a vida. A dama montanha, cujo passo é como o da Aliá e do cisne fêmea. Como mencionei antes, Daksha tinha 60 filhas. Dentre elas, Svada foi entregue em casamento aos Manes. Svada teve 3 filhas, entre elas Mena era a mais velha, Dânia era a segunda e Kalavati a terceira. Uma vez, as 3 irmãs foram à morada de Vishnu para ter darshan, uma visão do Senhor. Uma grande multidão de sábios e de yogins estava ali. Aconteceu também de os 4 meninos sábios, conhecidos como Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara, também chegarem para fazer reverências ao Senhor. Ao vê-los, toda a congregação de sábios se levantou em respeito, mergulhadas em seus pensamentos. As 3 irmãs não se levantaram. Ao ver a falta de respeito, Sanaka e os outros, embora sempre mergulhados em felicidade, ficaram irritados para poder satisfazer o propósito inescrutável do Senhor. Eles amaldiçoaram as irmãs, dizendo que elas nasceriam como seres humanos na terra. Ao ouvir isto, as irmãs ficaram muito tristes e caíram de joelhos implorando perdão. Depois, Sanaka disse: "O caminho de um sábio é sempre para benefício do mundo, então vocês não devem se preocupar. Mena se tornará a esposa de Himavan, que na verdade é uma parte do Senhor Vishnu. A deusa Shakti nascerá como a filha de Mena e será conhecida como Parvati. Ela se tornará a esposa de Lord Shiva. A segunda, ou seja, Dânia, se tornará uma grande yogini e esposa do grande rei santo Devidera, conhecido como Janaka. Lakshmi nascerá como sua filha e se chamará Sita. Ela se tornará a esposa de Vishnu em sua encarnação como Rama. A terceira irmã, Kalavati, nascerá em uma família Vaishya de pastores de gados e se casará com Vrishabhana. Radha nascerá como sua filha. Essa Radha, que agora reside em Goloka, será a amada de Krishna. As irmãs ficaram muito felizes quando souberam disto e agradeceram aos sábios por sua maldição, que na verdade foi uma bênção, não apenas para elas, mas também para o mundo todo. Uma pausa para uma pequena explicação. Aquilo que consideramos maldições, que consideramos a ira de Deus ou a ira dos deuses, lembrando que cada um de nós é um Deus, ou seja, um filho do Altíssimo, filho de Deus, somos deuses. Em verdade, existem dentro da chamada Lila cósmica, o jogo cósmico do Senhor, a brincadeira cósmica do Senhor. E cada uma dessas maldições, entre aspas,
necessárias para que a lila, para que o jogo, a brincadeira cósmica ocorra, funciona dentro da nossa bagagem kármica. Se as pessoas promovem o bem e se elas têm um bom karma, como foi o caso destas irmãs, aquilo que aparentemente é uma maldição ou uma ira divina se transforma em bênção. Obviamente, se temos mau karma, demérito kármico, a punya karma, as maldições e a ira de Deus, entre aspas, se transformam de fato em maldições, em purificações, em verdade. É a purificação da alma. Então, de uma forma ou de outra, sempre é necessária essa purificação. Por quê? Porque Deus nos ama e é justamente por amar a cada um de nós, por ser o nosso eu maior, que Ele deseja a nossa purificação. Os terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas que ocorrem de tempos em tempos são, em verdade, o retorno kármico da humanidade para a purificação da humanidade. O que devemos compreender é que não somos corpos, mas almas imortais e indestrutíveis, como está descrito no Bhagavad Gita, quando o Senhor Krishna dialoga com Arjuna um dia antes da famosa batalha fratricida de Kurukshetra, Dharmakshetra, em que Krishna exorta a Arjuna: erga-se e lute, não seja um covarde, tenha coragem, Vikram, coragem, seja um guerreiro poderoso, ó ser de braços poderosos. Erga-se e lute contra as adversidades. Então este é o verdadeiro significado e o autêntico segredo da ideia de ira divina, maldição, karma, reencarnação. Tudo tem um propósito divino mais profundo, mais profundo. Continuando. Ao longo da fronteira, ao norte de Bharatavarsha, fica a grande montanha conhecida como Himalaia, ou a morada da neve eterna. Ela tem um aspecto dúbio. Um é o Achala, o aspecto imutável, e o outro é o aspecto que possui forma. Nessa forma humana, ele é conhecido como Himavan e é rei de todas as montanhas. O Himalaia é o local de várias pedras preciosas e ervas medicinais, e muitos animais ferozes vivem ali. Até mesmo os deuses gostam de se divertir entre os picos mais elevados. Sábios de épocas passadas descobriram que essas regiões estão saturadas pela espiritualidade. Não é à toa que o local passou a ser chamado de Terra dos Deuses. Himavan, senhor do Himalaia, desejava se casar e pediu aos deuses que encontrassem uma parceira adequada para ele. Os deuses abordaram os manes e pediram para eles darem sua filha Mena a ele, uma vez que todos os seres seriam muito beneficiados com essa aliança. Lembrando-se das palavras dos sábios, eles concordaram com alegria, e a bela Mena foi dada em casamento para Himavan. Vishnu e os outros deuses participaram do evento imponente. Logo depois, Shiva se casou com Sati, e o casal divino passou a morar perto de Himavan e de Mena. Logo que viu Sati, Mena desejou uma filha como ela e lhe ofereceu muitas iguarias. Uma nova pausa. Isto ocorreu antes, na verdade, de Sati deixar este corpo, deixar o mundo. Aqui o Shiva Mahapurana está retrocedendo no tempo,
lembrando o passado, antes de Sati deixar o corpo, antes dela deixar este mundo. Antes dela deixar este mundo, Mena desejou uma filha, como ela, como Sati. E lhe ofereceu muitas iguarias. Sati sabia do desejo de Mena e, no momento de abandonar seu corpo, fez o pedido para renascer, reencarnar como filha de Mena. Ao verem que Shiva adotou a vida de reclusão, os deuses decidiram convencê-lo a casar-se novamente. Eles louvaram a Durga, ou Shiva, a contraparte feminina de Shiva, e pediram para que ela nascesse como filha de Imavan e Mena. Ó deusa, você é Gayatri, mãe dos Vedas. Om Bhurvasva, Om Tatsavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yona Prachodayat. Om Savitri, glória do sol, e Sarasvati, deusa do conhecimento. Para aqueles que realizam boas ações, você é Lakshmi, deusa da fortuna. Para os pecadores, você é a deusa da ignomínia. Seu sorriso traz paz ao universo e sua carranca a guerra. Você é a mãe divina de todas as criaturas. A deusa apareceu diante deles, sentada em uma carruagem cheia de joias puxadas por leões. Seu brilho era maior do que o de 10 milhões de sóis. Ao ver a forma admirável, os deuses fizeram reverência e imploraram para que ela assumisse de novo um corpo. Ó Mãe Divina, antes você nasceu como filha de Daksha e casou-se com Shiva. Depois que abandonou seu corpo, Shiva anda inconsolável. O propósito de sua encarnação ainda deve ser cumprido. Então, por favor, digne-se a nascer de novo como a filha de Imavan e Mena, para que todos possam ser felizes. A deusa prometeu atender ao pedido, e os deuses pediram austeridades rigorosas a Mena, para ter a deusa como sua filha. Mena passou 27 anos observando votos e jejuns para poder agradar a deusa, que acabou aparecendo diante dela e a abençoou, e prometeu encarnar como sua filha. Como devemos compreender essa observância de votos e jejuns, práticas de austeridade e tapasia durante 27 anos, purificação. Mena, esposa de Imavan, teve que passar por este ritual de 27 anos de purificação para poder receber em seu seio a divina Mãe Cósmica, Durga, que reencarnará como Parvati. Assim que engravidou, Mena passou a brilhar com radiação divina. Seu marido, Imavan, se dedicou a satisfazer todos os seus desejos e a encheu de presentes de amor. Na época do nascimento divino, todas as estrelas e os planetas estavam em posições auspiciosas. Os deuses derramaram flores do céu, enquanto a esposa de Imavan dava à luz a criança divina. Todo o território de Imavan se alegrou, e o feliz pai deu muitos presentes aos pobres. A criança foi chamada de Kali e também de Parvati. Ela brilhava intensamente como um lótus azul. Na infância, ela costumava brincar com seus amigos à beira do rio Ganges com bolas e bonecas, como qualquer criança comum.
Apesar de seus pais terem muitos filhos heróicos, seu olhar amoroso sempre acompanhava as travessuras de sua filha amada. Certa vez, o sábio Narada foi à sua morada. Ao ver o sábio, Himavan ficou muito feliz e pediu para que ele lesse a palma da mão de sua filha e previsse o seu futuro. Narada fez o que foi pedido e disse: Ó Mena, ó Himavan, sem dúvida, esta sua filha tem um futuro extraordinário. Ela tem todos os sinais auspiciosos. Ela elevará a glória de seus pais e alegrará seu marido. Porém, existe um sinal anormal em sua palma. Seu marido será um yogin nu, sem qualquer qualidade. Ele não terá mãe nem pai e será muito indiferente à honra ou à desonra. Ele será livre da cobiça e suas maneiras e vestimenta parecerão pouco auspiciosas. Ao ouvirem as palavras do sábio, os pais ficaram muito irritados, mas Parvati ficou feliz, pois ela sabia que a descrição era de Shiva, com quem ela já havia se casado em sua mente. Ao ver a aflição dos pais, Narada os confortou com estas palavras: Ó Senhor das montanhas, não fique triste. Lord Shiva será o noivo dela, e ele se encaixa em tudo o que eu disse. Nele não há bom nem ruim, não há auspicioso nem inauspicioso. Permitam que ela o agrade com austeridades e, sem dúvida, ele concordará em se casar com ela. O amor, como encontrado entre os dois, não será encontrado em nenhum outro lugar. Com Parvati como sua consorte, Shiva vai se tornar Ardhanarishwara, o meio homem e meio mulher, com Parvati fazendo parte de seu corpo. Ao apaziguar Shiva com sua penitência, ela ficará com o brilho do ouro e receberá o nome de Gauri. Himavan teve outra dúvida. Ó sábio Narada, ó sábio celestial, ouvi dizer que Lord Shiva está totalmente imerso em tapasia, ou seja, austeridades, e abomina qualquer contato com as pessoas, principalmente com as mulheres. Soube que ele fez uma promessa à sua esposa Sati de que nunca teria outra esposa. Então, como ele vai concordar em se casar com minha filha Parvati? Narada sorriu e respondeu: Não tema, ó Himavan, essa sua filha já foi a filha de Daksha e era conhecida como Sati. Foi ela quem agora reencarnou como Parvati. Não há dúvidas de que ela se tornará a esposa de Shiva, pois é Kali. Você a colocou em seu colo, mas a morada permanente dela será no colo de Shiva. Confortado, o Senhor das Montanhas, desse modo, Narada pegou seu alaúde e partiu em sua tarefa perpétua de ir de mundo em mundo, como mensageiro dos deuses, cantando louvores ao Senhor. Embora Mena quisesse um belo marido para sua filha, ela deu ouvidos ao conselho do seu marido e incentivou Parvati a fazer a penitência para poder garantir Lord Shiva como seu esposo. Himavan disse: a palavra inauspicioso não pode ser usada em conexão com Shiva. Ele é a alma de toda auspiciosidade. Então, aconselhe sua filha a fazer tapasia continuamente com o objetivo de ter Shiva como seu marido. Com isto, ela só terá coisas boas. Mena procurou a filha para aconselhá-la, mas, ao ver seu corpo esguio
O coração da mãe se encheu de pena e ela foi incapaz de dizer para fazer Tapazia. Parvati compreendeu a relutância de sua mãe e disse: "Oh, mãezinha, ontem eu tive um sonho em que um sábio veio e me pediu para fazer penitência para Shiva. Imavan também disse que ele havia sonhado e no sonho um asceta, a quem ele mais tarde reconheceu como Shiva, veio à sua cidade e lá ficou. Então, os pais decidiram esperar até o sonho se realizar. Como era esperado, logo depois um asceta que não era ninguém menos do que Lord Shiva chegou ao território de Imavan com alguns de seus ganas para fazer penitência. Imavan foi dar-lhe as boas-vindas e contou-lhe sobre seu desejo de servir a ele da melhor maneira que pudesse. Shiva ficou contente e disse: "Eu vim a esta montanha para fazer penitência, e o único serviço que você pode me oferecer é garantir que ninguém me perturbe." Imavan concordou e deu ordem para que ninguém perturbasse o Senhor. Depois, ele pegou algumas frutas e flores e, acompanhado de sua filha, foi até o Senhor e disse: "Meu Senhor, minha filha está muito disposta a servi-lo. Por favor, consinta em aceitar seu serviço, bem como o das suas duas aias." Shiva olhou para Parvati, que era lindíssima, na flor da juventude, e logo fechou os olhos. A pele dela era como o lótus azul. Os seus seios, desabrochando, terminavam em uma cintura delgada, que podia ser envolvida totalmente com duas mãos, e seus cachos negros brilhavam com um lustro divino. Virando-se para Imavan, disse que, no futuro, ele devia ir sozinho, sem sua filha. "Uma mulher é uma fase de ilusão", disse Shiva. "Uma mulher jovem é o empecilho para os ascetas. Sou um asceta, sou um yogin. De que eu serviria para uma jovem tão linda como sua filha?" Imavan ficou mudo, sem saber o que dizer. Contudo, Parvati falou com a coragem do amor. "Ó Senhor", ela disse, "você já considerou o fato de que toda atividade vem de Prakriti, a Mãe Natureza? Até mesmo esta atividade de Tapazia
sacrifício, austeridade pode ser feita apenas porque o Senhor está sob influência de Prakriti. Shiva respondeu: eu estou destruindo Prakriti com minha penitência. Na realidade, não tenho os atributos de Prakriti. Parvati disse: você não sabe que eu sou Prakriti e você é Purusha? Sem mim, você não tem ações, qualidades ou atributos. Você também é incompreensível. Shiva riu e falou: ó Parvati, eu vejo que você é uma especialista do sistema Sankhya. O Sankhya é uma das escolas do hinduísmo, uma entre as 6 escolas do hinduísmo, que fala a respeito da dualidade Purusha-Prakriti. Purusha é o espírito, Prakriti é a natureza. Existem essas duas formas no cosmos. A natureza cósmica, as galáxias, universos é Prakriti. A natureza na própria Terra, com os reinos mineral, vegetal, animal e humano, também é Prakriti. E o Purusha, impessoal, todo-poderoso, o espírito transcendental além da natureza, mas que com sua força, o prana, permeia e dá vida à natureza. Shiva riu e falou: ó Parvati, eu vejo que você é uma especialista do sistema Sankhya, mas parece saber pouco de Vedanta. Vedanta é outra escola do hinduísmo, é a escola do monismo, que prega apenas o amor ao espírito, ao transcendental. Saiba que sou o Brahman Supremo, não maculado pela ilusão, além dos mecanismos de Prakriti, compreensível apenas por meio de conhecimento espiritual. Você não pode me afetar, apesar de ser Prakriti. Parvati respondeu: se, como diz, você é superior a Prakriti, então por que afinal precisa fazer tapasia? E por que deveria temer que eu fique perto de você? Shiva ficou contente com a resposta rápida e disse sorrindo: muito bem, Parvati, veja o que pode fazer a mim. Você pode me prestar qualquer serviço que quiser. Shiva ficou encantado com a sabedoria de Parvati. Exultante com seu sucesso, Parvati voltou para casa com seu pai. Depois disso, ela ia diariamente com as aias e servia o deus de 3 olhos, Trayambakan, a divindade de sua escolha, com grande devoção. Ela lavava-lhe os pés e bebia a água sagrada e secava-lhe os pés com um pano aquecido no fogo. Ela o cultuava com os 16 tipos de oferendas recomendadas. Às vezes cantava canções lindas, às vezes dançava. Depois de limpar a clareia em que ele fazia tapasia com as próprias mãos com uma vassoura de acácia, ela voltava para sua morada. Muitos anos se passaram assim, com o Senhor imerso em tapasia, austeridade, sem nunca notar o que ela estava fazendo. Ele vivia em êxtase, em samadhi, com os 3 olhos voltados para dentro, fechados, imerso em bem-aventurança infinita, eterna, sem olhar jamais para fora, enquanto os anos se passavam. Por fim, um dia, ele soube de suas atividades e pensou consigo: ela está agindo com autocontrole perfeito e grande devoção, mas ainda há alguns traços de ego nela que podem ser apagados apenas depois que ela mesma fizer penitência. Pensando assim, o Senhor voltou a seu estado de samadhi e não a notou mais. Sua consciência mais uma vez adentrou os universos internos.
Parvati continuou a servi-lo dia após dia, sem se deixar perturbar por sua aparente indiferença. Para ela, servir ao Senhor, aos pés do Mestre, era tudo. Enquanto isso, Brahma e os outros deuses estavam ficando um pouco preocupados. Eles estavam sendo importunados pelo demônio Taraka e sabiam que o único capaz de destruí-lo era o filho de Shiva e Parvati. O filho de Shiva e Parvati, com os poderes de Shiva e Parvati, mais poderoso que seus pais, Ganesha. Contudo, a consumação de sua união parecia uma possibilidade remota. Shiva era um renunciante, um asceta, um brahmachari, um celibatário. Então eles decidiram empregar Kama, o deus do amor, para ajudá-los. Om Namah Shivaya. Não perca a 15ª parte do amor entre Shiva e Parvati.